Imagine uma pequena região onde cada pedra é sagrada para 3 bilhões de pessoas no planeta. Cristãos, muçulmanos e judeus estão dispostos a morrer por esse pedaço de terra, pois seus profetas estão enterrados ali, e os locais mais sagrados de suas religiões se encontram ali. Ao longo dos últimos 100 anos, a região testemunhou 5 grandes guerras, 2 revoltas populares e milhares de confrontos, resultando na morte de centenas de milhares de pessoas. Ainda não há uma solução pacífica, e a situação só piora e se torna mais complexa a cada ano que passa. Todo o conflito gira em torno de uma única cidade, onde tantos locais sagrados estão concentrados em um único quilômetro quadrado que chega a ser inacreditável. Para os judeus, o Muro das Lamentações é o último vestígio do antigo templo. Para os muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa é o local onde o profeta ascendeu aos céus. Para os cristãos, a Igreja do Santo Sepulcro é o local onde Cristo foi crucificado e sepultado. Cada religião reivindica Jerusalém como sua capital eterna. A questão de quem é o dono desta cidade é tão explosiva que, quando os Estados Unidos a reconheceram como capital de Israel, revoltas irromperam pelo mundo todo. Durante 400 anos, essas terras fizeram parte do Império Otomano, habitadas por árabes, muçulmanos e cristãos, com os judeus representando menos de 10% da população. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em colapso. Os britânicos assumiram o controle do território e imediatamente o prometeram tanto a judeus quanto a árabes. Em 1947, a ONU decidiu dividir o território em estados judeu e árabe e tornar Jerusalém uma cidade internacional. Os judeus concordaram e declararam independência imediatamente, enquanto os árabes recusaram categoricamente, sem entender por que deveriam abrir mão de metade de suas terras. Um dia após Israel declarar independência, 5 exércitos árabes invadiram o território para destruir o novo estado. A guerra durou 1 ano e terminou com a derrota completa dos árabes. Israel capturou 78% do território, em vez dos 56% planejados pela ONU. 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas. Centenas de aldeias foram arrasadas ou repovoadas por judeus. Os palestinos chamam isso de Nakba, que significa catástrofe, porque em 1 ano perderam tanto sua pátria quanto suas casas, e se tornaram uma nação de refugiados. Em junho de 1967, Israel derrotou 3 exércitos árabes em 6 dias e conquistou um território 3 vezes maior que o seu. A Península do Sinai, as colinas de Golã, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, juntamente com todos os seus locais sagrados, ficaram sob controle israelense. Toda a Palestina histórica estava agora em mãos israelenses, deixando os palestinos apenas com o status de refugiados e de população ocupada. A ONU exigiu a retirada dos territórios conquistados, mas quase 60 anos se passaram e Israel ainda não os deixou. Atualmente, existem mais de 5 milhões de refugiados palestinos. Muitas famílias cuja 4ª geração nasceu em campos de refugiados. Na Jordânia, no Líbano, na Síria e nos territórios palestinos, eles vivem em condições precárias, sem moradia adequada, sem trabalho e totalmente dependentes de ajuda internacional. Não possuem cidadania de um país legítimo, não podem retornar para casa, e mesmo nos países que os acolhem, permanecem marginalizados e excluídos. Israel se opõe categoricamente ao retorno dos refugiados, pois 5 milhões de árabes alterariam a demografia do país, e os judeus se tornariam minoria em seu próprio estado. Na década de 1960, os palestinos formaram a Organização para a Libertação da Palestina, sob a liderança de Yasser Arafat, e iniciaram uma luta armada. Eles sequestraram aviões, explodiram ônibus e realizaram ataques terroristas em todo o mundo, tentando chamar a atenção para sua causa a qualquer custo. Em dezembro de 1987, começou a primeira intifada, com milhares de pessoas tomando as ruas com pedras contra soldados armados. A revolta durou 6 anos, matando 1.000 palestinos e 160 israelenses. Mas foi essa revolta que fez o mundo perceber que o problema precisava ser enfrentado. Em 1993, o impensável aconteceu. Os inimigos declarados Rabin e Arafat apertaram as mãos no gramado da Casa Branca diante do mundo inteiro.
Pelos acordos, Israel retirou suas tropas de alguns territórios, os palestinos receberam autonomia e a promessa de um futuro Estado independente. Por vários anos a paz pareceu realmente possível. Arafat voltou para casa como um herói, uma força policial e um governo palestino surgiram, e as pessoas começaram a acreditar no futuro. Mas, em 1995, um fanático judeu assassinou o primeiro-ministro Rabin. A segunda intifada, com seus ataques terroristas em massa, teve início, e todas as esperanças foram frustradas. Após uma onda de ataques terroristas, Israel construiu um muro de concreto de 8 metros de altura, que fragmentou os territórios palestinos em pedaços isolados. O muro de 700 quilômetros não se estendia ao longo da fronteira, mas sim para o interior das terras palestinas, isolando as pessoas de seus campos, empregos e familiares. Ao mesmo tempo, Israel constrói assentamentos nos territórios ocupados. Quase 700 mil israelenses vivem agora nesses assentamentos especiais com piscinas e parques. Esses assentamentos violam o direito internacional, mas novas casas surgem a cada ano, fragmentando o território e tornando impossível a criação de um Estado palestino unificado. Gaza é uma faixa de terra do tamanho de São Petersburgo, lar de 2 milhões de pessoas, em apenas 360 quilômetros quadrados. É o lugar mais densamente povoado da Terra, cercado por todos os lados por um muro e um bloqueio naval, tornando praticamente impossível sair. Depois que o Hamas tomou o poder em 2007, Israel e Egito fecharam completamente as fronteiras e monitoram todos os caminhões. A eletricidade está disponível por 4 horas por dia, a água potável é escassa, não há empregos, e mais da metade da população é composta por crianças que nunca viram a paz. O Hamas é uma organização islâmica radical que nega o direito de Israel à existência e incita a luta armada. Eles escavaram centenas de quilômetros de túneis sob toda a faixa de Gaza, alguns com 30 metros de profundidade, com paredes de concreto e eletricidade. É uma verdadeira cidade subterrânea, onde os militantes se movimentam, armazenam armas, contrabandeiam e se protegem de ataques aéreos. É um sistema de engenharia incrível. Quando Israel bombardeia Gaza para destruir os túneis e depósitos de foguetes, centenas de civis morrem a cada bombardeio, devido à enorme densidade populacional. Na Cisjordânia, 3 milhões de palestinos vivem em um território dividido em áreas A, B e C, com diferentes níveis de controle. Os palestinos controlam apenas 18% de suas terras. O restante está sob domínio israelense, com postos de controle militar e outros postos de controle por toda parte. Para viajar de uma cidade para outra, os palestinos precisam enfrentar filas nos postos de controle, onde os soldados podem impedi-los de passar sem explicações ou detê-los por horas. É praticamente impossível para os palestinos obterem licenças de construção na maior parte do território. Suas casas são demolidas e construídas sem permissão. Ao longo dos últimos 20 anos, mais de 2.000 crianças palestinas e 150 crianças israelenses morreram, e toda uma geração cresceu em meio à guerra e ao ódio. As crianças em Gaza não conhecem outra vida além do bloqueio, dos bombardeios e das operações militares. Mais da metade delas sofre de estresse pós-traumático grave. Muitas viram seus pais, irmãos e irmãs morrerem, suas casas desabarem e pessoas gritarem sob os escombros. Essa é a sua infância normal. As crianças israelenses em cidades próximas à fronteira também crescem cercadas por sirenes, correndo para abrigos antiaéreos, quando foguetes são lançados, e têm medo de barulhos altos e fogos de artifício. Os países árabes que sempre juraram fraternidade com os palestinos há muito lavaram as mãos e voltaram sua atenção para seus próprios problemas. O Egito mantém a fronteira com Gaza tão fechada quanto Israel. A Jordânia acolheu milhões de refugiados, mas nega-lhes cidadania e direitos. Nos últimos anos, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Marrocos e o Sudão normalizaram as relações com Israel, traindo na prática os palestinos em troca de ganhos econômicos e tecnológicos. Para a maioria dos governos árabes, a questão palestina deixou de ser prioridade. O que eles querem é comércio e desenvolvimento, não guerra por terras alheias.
146 países reconheceram oficialmente a Palestina como um Estado independente, representando 3/4 de todos os países do planeta. No entanto, as principais potências ocidentais, os Estados Unidos e a União Europeia, ainda se recusam a reconhecer a Palestina, alegando a necessidade de negociações com Israel. Desde 2012, a Palestina possui status de observadora na ONU, mas na prática, isso não altera nada e não lhe confere poder real. O paradoxo é que o Estado é formalmente reconhecido, mas não existe. O território é fragmentado, as fronteiras são indefinidas e a soberania é inexistente. Ao longo dos últimos 75 anos, dezenas de planos de paz foram propostos. 2 estados, um estado, uma confederação, mas nenhum funcionou. A solução de 2 estados ainda é a posição oficial da ONU, mas os assentamentos israelenses já dividiram o território de tal forma que sua implementação é praticamente impossível. A cada ano, as partes se distanciam mais de um acordo, a geração mais jovem é mais radical que seus pais, e crianças criadas no ódio não acreditam na paz. A única certeza é que o conflito continuará, pessoas morrerão, e novas gerações de crianças crescerão odiando seus vizinhos do outro lado do muro e sonhando com vingança. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.